Olá, seja bem-vindo de volta. Na nossa aula passada, nós falamos sobre os conceitos básicos de bioestatística, como população, amostra, variáveis e parâmetros. Hoje nós vamos avançar um pouquinho mais nos conhecimentos e entender como apresentar e organizar dados numéricos. Para isso, nós vamos falar das chamadas medidas de tendência central e das medidas de variabilidade. Mas não se preocupe com esses nomes complicados, que eu vou explicar tudo de forma simples, com exemplos práticos que vão deixar tudo isso mais claro. Nós vamos começar com as medidas de tendência central. Elas servem para mostrar o ponto em torno do qual os dados vão se agrupar. Nós temos três principais medidas de tendência central, que são a média, a mediana e a moda. E a primeira que nós vamos falar é a média. A média é calculada somando todos os valores e dividindo pelo número de observações. A média é muito útil porque ela nos dá sempre uma ideia do ponto central dos dados. Por exemplo, imagine que uma equipe de saúde vai avaliar o nível de colesterol de 50 pacientes. Se a soma de todos os valores for 10.000, nós vamos dividir por 50, porque são 50 pacientes, o resultado vai ser a média do colesterol desse grupo. Outro exemplo simples, que qualquer um já pode ter se deparado. Se cinco amigos vão a um restaurante e gastam juntos, né, R$ 250, a média de gasto por cada pessoa é 50. 250 dividido por 5. Então, R$ 50 para cada. Ou seja, a média ela sempre vai nos ajudar a enxergar o quanto cada elemento representa dentro do conjunto. Já a mediana é o valor central quando organizamos os dados em ordem crescente ou decrescente. Se tivermos um número ímpar de valores, a mediana é sempre o valor do meio. Se tivermos um número par, ela é a média dos dois valores centrais. Então, para a gente entender a mediana, precisamos conhecer primeiro a média. Porque se tivermos um número par, né, um valor par, a média vai ser feita através dos dois valores centrais. Um exemplo prático disso. Nós vamos imaginar sete pacientes com pressões arteriais diferentes. Quando colocamos os valores em ordem, o quarto valor vai ser a mediana, porque, né, é a metade do caminho entre os sete pacientes. O 7 é um número ímpar, então a mediana é o valor do meio. Quando colocamos os valores em ordem, o quarto valor vai ser a mediana. Agora, um outro exemplo. Nós vamos pensar em idades de 10 crianças. Se colocarmos do mais novo para o mais velho, a mediana vai ser a média entre a quinta e a sexta criança, a idade da quinta e a sexta criança. Isso vai nos ajudar a entender o que está no meio, sem ser influenciado por valores muito extremos. Agora, a terceira medida é a moda. A moda mostra qual valor aparece com mais frequência em um conjunto de dados. Por exemplo, se uma pesquisa perguntamos qual o transporte mais utilizado por 100 estudantes e 60 responderem ônibus, a moda é o ônibus. Outro exemplo, em uma turma, se as notas que mais aparecem foram 7 e 8, dizemos que o conjunto é bimodal. Bimodal significa que existem dois valores que aparecem mais. Então, são duas modas. Isso é muito útil para identificar a categoria ou valor que é mais comum dentro de algo que está sendo analisado. Até aqui, nós falamos sobre o centro dos dados. Agora nós vamos entender como esses dados eles se espalham em torno desse centro. Essas são as chamadas as medidas de variabilidade ou dispersão. Elas mostram se os dados estão muito próximos entre si ou se eles também estão bem espalhados. As principais medidas de variabilidade ou dispersão são amplitude, variância, desvio padrão e coeficiente de variação. A amplitude é a diferença entre o maior e o menor valor. Ela dá uma noção simples do intervalo dos dados, mas é limitada porque ela só considera os extremos. Por exemplo, em uma corrida, se um atleta mais rápido faz 10 segundos e o mais lento faz 20 segundos, a amplitude é 10. Outro exemplo, numa sala de aula, se a menor nota foi 2 e a maior foi 9, a amplitude é 7. Vocês percebem como que é rápido calcular, mas não mostra como os valores estão distribuídos entre os extremos? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a variância. A variância, ela já traz uma visão mais completa.
ela mostra o quanto os dados estão espalhados em relação à média. Para calcular, nós vamos subtrair a média de cada valor, elevamos ao quadrado, somamos e dividimos pelo número de observações menos um. Calma que eu vou explicar. Se a variância é muito alta, significa que os dados estão bem espalhados. Se ela for baixa, significa que estão próximos da média. Por exemplo, duas turmas podem ter a mesma média de nota 7, mas uma turma quase todos tiraram 7, enquanto em outra turma teve aluno tirando 2, 5, 9, 10. A média é a mesma, a média vai ser 7, porém a variância é muito maior na segunda turma, porque vários alunos tiraram notas diferentes. Agora nós vamos falar sobre o desvio padrão. O desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Ela também mede a dispersão dos dados em torno da média, mas tem uma vantagem: ela fica na mesma unidade de medida da medida original. Por exemplo, se estamos falando de altura em metros, o desvio padrão também precisa ser em metros. Por isso, o desvio padrão é uma das medidas mais usadas na prática. Em geral, quanto menor o desvio padrão, mais os dados estão concentrados em torno da média. A próxima medida é o coeficiente de variação, que é uma medida de variabilidade relativa. Ele é calculado dividindo o desvio padrão pela média e multiplicando por 100 para trazer um valor em porcentagem. Então, quando a gente fala, né, não, de multiplicação por 100, é porque a gente precisa desse valor em porcentagem. Ele é bem útil para comparar grupos diferentes. Por exemplo, se queremos comparar a regularidade das notas de duas provas diferentes, o coeficiente de variação ele vai mostrar qual delas teve mais consistência, qual das provas os alunos tiveram mais consistência de notas, por exemplo. Agora, nós vamos aplicar na prática usando exemplos de notas. Nós vamos aplicar tudo isso num exemplo real. Vamos pensar aí que nós temos notas de 10 alunos, e essas notas são 5, 7, 8, 9, 6, 10, 7, 8, 6 e 9. Para a gente conseguir a média, nós vamos somar todas essas notas e dividir pelo número de alunos. Para conseguir a mediana, nós vamos colocar as notas em ordem crescente e encontrar o valor central. Para conseguirmos a moda, nós vamos identificar qual nota aparece com maior frequência. Para fazermos a amplitude, nós vamos subtrair a menor nota da maior nota. Para calcular a variância e desvio padrão, nós vamos entender o quanto as notas variam em torno da média. E para fazer o coeficiente de variação, caso tivéssemos diferentes provas com médias distintas, usaríamos o coeficiente de variação para comparar a consistência do desempenho dos alunos em diferentes avaliações. Agora nós vamos fazer essas contas. Então, neste conjunto de dados, a nossa média vai ser a soma de todas as notas dividida por 10, que vai dar um valor de 7,5. Para fazermos a mediana, vamos organizar os dados em ordem crescente, e como temos um número de observações igual a 10, a mediana será a média dos dois valores centrais, porque lembram que a mediana, quando o número é par, a gente tem que fazer uma média entre os dois valores centrais, a quinta e a sexta observação, que aí daria 15 dividido por 2, 7,5. Já a moda vai ser o valor que aparece com mais frequência. Nesse caso, as notas 7 e 8 aparecem duas vezes cada uma. Então, o resultado da moda é 7 e 8, e esses dados são considerados bimodais. Já nesse cálculo da amplitude, a amplitude vai ser a diferença entre a maior nota e a menor. Então, a maior nota foi 10, a menor nota 5, a amplitude também é 5. Já a variância, nós vamos usar a fórmula da variância amostral. Nós vamos subtrair a média de cada valor, elevar ao quadrado, somar os resultados, dividir pelo número de observações menos um, e aí nós vamos totalizar aqui uma variância de aproximadamente 2,5. E o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então, se a nossa variância foi 2,5, nós vamos ter aproximadamente um desvio padrão de 1,58. Para a gente calcular o coeficiente de variação, nós vamos
fazer o desvio padrão dividido pela média. Então, nós já calculamos a média lá atrás, que deu 7,5, e vamos multiplicar por 100 para expressar em porcentagem. O resultado, então, do coeficiente de variação, 1,58 dividido por 7,5 vezes 100, dá aproximadamente 21,07%. Essa é a nossa referência. Nós vimos hoje que organizar e interpretar esses dados numéricos, usando medidas de tendência central e medidas de variabilidade, é muito importante para entendermos dados referentes a tanto dados da área da saúde quanto dados do dia a dia. Esses cálculos, eles não servem apenas para causar ou criar, gerar números frios, mas eles ajudam a gente a entender padrões, comparar grupos, tomar decisões com mais segurança. E se esse vídeo fez sentido para você, deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilhe também com quem precisa entender estatística sem complicação. Na próxima aula, nós vamos falar sobre a apresentação e a organização de dados categóricos. Vai ser uma ótima continuidade dessa jornada. Até lá!